Alguma dúvida mais com relação à cláusula de retrovenda, pessoal? Não? Então tá bom. Vamos para a próxima cláusula especial. A venda a contento e sujeita à prova, nós já falamos sobre ela, tá? Preempção ou preferência, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar na preempção, vocês já saibam que ela quer dizer preferência, ou seja, a pessoa vai ter preferência na hora de realizar, de exercer o seu direito de comprar, tá? O que acontece? Eu celebro o contrato com alguém no sentido de que, caso um dia ela venha a vender aquele objeto, ela, antes de oferecer para outras pessoas, ela vai me oferecer. Sim, Gustavo, a lei de locações, ela prevê também esse direito de preferência. Deve, né, obedecer a alguns requisitos, nós veremos esse requisito dentro do contrato, quando falarmos de locação, nós vamos falar sobre isso, sobre esse direito de preferência, mas não basta ser inquilino, tá, Gustavo? Já vou deixar claro aqui, não basta que eu tenha um contrato de locação para ter preferência. Esse contrato tem que estar registrado no cartório para que ele possa exercer esse direito de preferência, tá bom? Olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. É aquela cláusula pela qual o comprador de um bem móvel ou imóvel terá a obrigação de oferecer a quem lhe vendeu, por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para que este use do seu direito de prelação em igualdade de condições, ou seja, tanto por tanto, no caso de alienação futura. Vamos usar o mesmo exemplo que nós tivemos no anterior. Chico Francisco. Lembrando, tá, pessoal? Aqui pode ser bem móvel ou imóvel. Móvel ou imóvel. Mas vamos continuar usando a casa. Lembram da retrovenda? Francisco e Chico. Ele era dono da casa e esse daqui do dinheiro. Agora, a partir de agora, Francisco, ele tem a casa e Chico, ele tem o dinheiro. Tá bom? Antes do contrato, eles viviam essa situação e depois da realização do contrato, eles possuem essa situação. O que é a cláusula de preferência? Quando o Chico foi vender a casa para o Francisco, ele inseriu no contrato. Desculpa, pessoal, não passei muito bem a noite. O Chico e o Francisco, no contrato de venda, eles inseriram uma cláusula dizendo o seguinte: se um dia você for vender essa casa, você se compromete a me oferecer, primeiro, pelo valor que você ofereceria para qualquer pessoa. Isso é uma cláusula de preferência ou de preempção. Notem que aqui o Chico não tem como forçar a recompra da casa. Ele não tem como forçar, tá? Ele não tem como forçar a recompra da casa. Ele apenas
tem o direito de que o Francisco, em caso de venda da casa, ele ofereça para o Chico, ele notifique, Chico, ó, tenho a intenção de vender a casa por... E aqui também não há uma limitação com relação ao preço. Ele vai dizer assim, ó, eu vou vender a casa por 120. Se o Chico disser sim, a casa é dele. Se ele disser não, ele está liberado da obrigação. Dúvidas com relação ao que é a cláusula, que a gente vai estudar um pouquinho. Eu só expliquei para vocês o que é a cláusula, tá, pessoal? Eu vou explicar ainda os requisitos, certinho. Até aqui, alguma dúvida? No caso, o inquilino, essa preferência, teria a possibilidade de deixar o valor pré-estabelecido? Sim, ele poderia deixar o Gustavo. Não há nenhum problema não em fazer isso. Geralmente, quando essa cláusula ela é inserida nos contratos, as pessoas geralmente inserem o valor e um indexador, ou seja, um critério para atualização. Ou seja, por quê? Porque os contratos de locações, muitas vezes, eles são longos, né? Eles são longos. 5 anos, 8 anos. Então, você pode dizer, ó, se um dia eu for vender essa casa é por R$100, o valor atualizado à época da proposta. Aí você faz sem a incidência de juros, multas, qualquer coisa. Você apenas atualiza esse valor. Tá? Então é possível, sim, já no contrato de locação, pré-estabelecer um valor de venda. Tá? Então vamos lá, eu falei para vocês que nós teríamos aí uma abordagem aí mais voltada no código. Então vamos ler o que diz o código. A preempção impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use o seu direito de prelação, que é preferência, tá? Na compra, tanto por tanto. Ou seja, o valor que está sendo ofertado para todos tem que ser ofertado para ele, tá? O prazo para isso aqui é importante, inclusive tem uma ilustração aqui que é do livro do professor Tartucci, tá? Com relação ao prazo. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder 180 dias se a coisa for móvel ou 2 anos se imóvel. Ele diz não poderá exceder, significa que as partes podem estabelecer prazo menor. Ou seja, eu posso dizer assim que o direito de preferência para bens móveis ele é de 100 dias, de 140, com limite máximo de 180. A mesma coisa para os imóveis, o tempo máximo é de 2 anos, mas nada impede que a cláusula que estabeleceu a preferência, ela seja de 1 ano, de 1 ano e meio, tá? O vendedor também pode exercer o seu direito de prelação intimando o comprador, quando lhe constar que esse vai vender a coisa, o cara coloca a placa lá de venda. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e notifica ele dizendo, ó, eu quero comprar a casa, eu quero exercer o meu direito de preferência. Aquele que exercer a preferência está sob pena de perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou ajustado. Ou seja, aquele que exerce a preferência está sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou ajustado. Ou seja, ele tem que pagar exatamente a proposta que está sendo feita. Se é à vista, ele não pode, se a venda é à vista, ele não pode ofertar de modo diverso. Parcelado por financiamento, vou lá na Vitória, ela consegue financiamento. Não, é à vista. Tá? Inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não exercendo nos 3 dias e, se for imóvel, não exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Vocês lembram que lá quando nós falamos sobre proposta, a proposta ela pode ter um prazo e eu constar na proposta esse prazo. A mesma coisa acontece com o direito de preferência. Eu tenho o direito de, quando notificar aquele que tem preferência, no caso o vendedor, eu notifico ele, estatuo, né, eu estabeleço um prazo para
o exercício da preferência que ele tem. Quando o direito de preempção for em favor de dois ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação às coisas no seu todo. Se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizadas de forma sobredita. O que acontece? Muitas vezes esse direito de preferência pode ser dado para várias pessoas, em condomínio, né? Por exemplo, em que você vai ofertar para todos. Né? Então, a situação de uma das pessoas não exercer o seu direito de preferência não impede que os demais exerçam. Tá? Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ele lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má fé. Vamos lá. Leonardo, o cidadão, o vendedor tem o direito de preferência, mas o comprador, ele não notifica e vende para terceiro. O que acontece? O cara que tinha o direito de preferência pode ir lá e pegar a coisa? Não pode, tá bom? Então, como ele vai conseguir recuperar isso? Por meio de perdas e danos. Ele ingressa com ação de perdas e danos, dizendo que tinha o direito de preferência e que não foi comunicado, cientificado desse direito de preferência. E ele, não sendo notificado, ele vai ter direito ao recebimento de uma indenização, tá bom? E o terceiro, quando ele diz responde solidariamente ao adquirente se ele tiver procedido de má fé, é se o terceiro sabia da existência desse direito de preferência e ainda assim realizou a compra. Nesse caso, o terceiro que adquiriu a coisa, ele também vai ser responsável por essa indenização, tá? Se a coisa é expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, não for utilizado em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Às vezes, pessoal, alguns bens são desapropriados para determinada finalidade e acabam o poder público acaba não concretizando aquilo. Nesse caso, se a coisa for posta para venda, para alienação, né, pelo ente público, aquele que era o dono anterior, ele vai ter direito de preferência, tá bom? Diferente do que a gente tinha visto anterior, o direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Pessoal, atenção, isso aqui é muito importante. Anotem, tá? Anotem, destaquem artigo 520, tá bom? Alguma dúvida com relação ao direito de preferência? Nós temos duas cláusulas mais para investigarmos. Isso é aquele tipo de negócio que tem que pagar 3 meses adiantados. Como assim, Michel? Pagar 3 meses adiantados? Não entendi. Você estava explicando no começo começo aí, sobre quando a pessoa é inquilina, né, vai alugar um apartamento, por exemplo, aí tem que dar. Nesse contexto que eu falei. Não, esses 3 meses é uma garantia legal, tá? É a caução. Isso aí não se confunde com a nossa cláusula, não, tá? Vamos lá. Próxima cláusula importante. Venda com reserva de domínio. Venda com reserva de domínio. Pessoal, nós já vimos nas aulas anteriores que o nosso sistema, ele adotou, né, o nosso sistema do direito civil, ele adotou a ideia de que eu separo direito das obrigações de direitos reais, ou seja, o contrato ele não transfere a propriedade. Nós vimos que a propriedade de bens móveis, elas são transferidas com a tradição, ou seja, quando eu entrego a coisa, é que a pessoa passa a ser dona do objeto. Existe a possibilidade, que é muito importante, pessoal. Isso aqui pouca gente usa pelo desconhecimento, tá? O cara vende um carro e não insere uma cláusula de reserva de domínio, e o que vai acontecer? Quando ele vende o carro
e não insere a cláusula de reserva de domínio, aquele que está com o carro passa a ser dono. E mais, tanto é verdade que se você tiver uma chave de reserva, o cara não te pagou, você vai lá, bota a chave no carro e leva o carro embora, você está praticando um furto. Você está praticando um furto. Então, o que é a venda com reserva de domínio? A venda com reserva de domínio é uma cláusula inserida na compra e venda, na qual o vendedor ele mantém o domínio da coisa até que o preço seja pago, ou seja, eu transfiro sua posse. Eu celebro um negócio hoje com o Michel. Michel, comprou meu celular, vai pagar em 10 vezes de R$100. Ok? Ok. Só que eu faço um contrato escrito e digo assim, ó, compra e venda, coloco todas as condições da venda e coloco uma cláusula lá, da reserva de domínio. Por este contrato, o vendedor se reserva no domínio da coisa até que o comprador efetue o pagamento integral da coisa. Portanto, o comprador passa a ter apenas a posse do telefone. Ou seja, mesmo eu tendo feito a entrega da coisa para o Michel, ele não é dono do celular. Por quê? Porque há uma reserva de domínio. Exatamente, Michel. Coloque isso em tudo que vende. Existe uma diferença. O que o banco toma é um outro tipo de contrato. É um outro contrato. Tem a ver sim. Né? São 3 situações semelhantes. Venda com reserva de domínio, leasing e alienação fiduciária. O caso dos carros é uma ou alienação fiduciária ou um leasing. O leasing é uma espécie de locação e a alienação fiduciária é um contrato no qual o terceiro tem uma garantia que é o carro. Então, são coisas um pouco diferentes, tá? Mas se vocês pensarem pela consequência, o resultado final é o mesmo, tá bom? Na origem eles são diferentes, mas a consequência final é a mesma. Qual é a consequência final? Aquele que tinha o bem pode retomar o bem. Em simples palavras, tu quer dizer que se eu colocar essa cláusula e for lá e colocar a chave no carro e levar o carro, tá tudo certo, não é? Não, aí você não comete o furto, você comete exercício arbitrário das próprias razões. Muda só o crime. Mas é menos que o furto, né? Bem menos, bem menos. Bem menos. Bem menos. Ok? Rapaz, depois vocês não vão ficar andando dizendo por aí que o professor Leonardo está ensinando vocês a praticar crimes que tenham pena menor, não, tá? É o efeito civil aí operando na vida de todo mundo. Vocês viram como... Então seria... A gente coloca essa cláusula e a gente tem um efeito civil em vez de ter um efeito penal, é isso? Não, tu coloca essa cláusula e você tem a garantia de que você continua sendo dono do carro, do objeto que você vendeu. Mas essa questão aí do exercício arbitrário é um efeito civil, né, e não penal, né? Não, é um efeito penal. É um efeito penal. É efeito penal. O civil é tão bom e tão melhor do que penal que o civil opera efeito no penal, né? Opera efeito no penal. E tem várias coisas que acontecem no civil que não necessariamente chegam ao penal. O civil é independente. Civil é muito melhor do que penal. Muito, muito, muito. Entendo que não há sequer como fazer essa comparação. Entendido, então, pessoal? Venda com reserva de domínio. E aí a gente tem uma situação. O cara tem que saber, mas, cara, de verdade, até a pessoa menos escolada, né, no sistema educacional nosso, né, que estudou pouco, ela tem noção do penal. Né? Então,
E eu acho que é o necessário. Né? Você vai lá com muitas pessoas que estão hoje no sistema carcerário, elas conhecem muito, mesmo sem nunca ter estudado direito, conhecem muito de penal também. Tá? É uma constatação. Beleza? Venda com reserva de domínio. Só tem uma situação que eu gostaria de esclarecer com vocês, deixar claro. A venda com reserva de domínio, ela não tem efeitos perante terceiros se o instrumento, né, o contrato, não for registrado no cartório. Então, o que acontece? Se o Michel pega o celular e vende para um terceiro, eu, Leonardo, já não posso mais ir retomar a coisa. Óbvio, se esse terceiro estava de boa fé. Tá? Agora, se eu peguei esse contrato e fiz um registro no cartório, aí sim, essa cláusula também vale perante terceiros, tá bom? E uma outra advertência, a venda com reserva de domínio só vale para bens móveis, tá bom? Só vale para bens móveis. Alguma dúvida? Alguma dúvida mais? Venda com reserva de domínio? Não mais? Vamos para a última cláusula especial, venda sobre documentos, né? Venda sobre documentos. Pessoal, o que acontece? Nós falamos para vocês que a tradição é que realiza a transferência da propriedade, não é isso? Só que imaginemos o seguinte, eu comprei um cavalo que está lá no Rio Grande do Sul, de um cara que está em São Paulo e eu estou aqui no Acre. Imaginem essa situação. Imaginemos que a única possibilidade para ocorrer a tradição era se o dono do cavalo que está em São Paulo, ou em São Paulo, sei lá o que eu falei, está em São Paulo, fosse para o Rio Grande do Sul, eu, Leonardo, também fosse para o Rio Grande do Sul e lá ele fizesse a entrega do cavalo para mim e eu pegasse o cavalo. Por isso, né, visando situações como essas, em que as partes que realizam a compra e venda não estão no mesmo local, abriu-se a possibilidade, né, se tem a possibilidade, de que se redija uma cláusula dentro do contrato de compra e venda, no qual a assinatura ou a entrega daquele documento simboliza a tradição. Simboliza a tradição. Ou seja, é como se a coisa tivesse... É uma aceitação pelo nosso sistema jurídico de que a coisa foi entregue ao novo proprietário, tá bom? Então, na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo. Essa é a ideia. Na hora que assina o contrato, não, tomo o contrato, eu peguei o contrato, nesse momento há o que nós chamamos de tradição. Ok? Alguma dúvida? Não trouxe mais nada sobre isso. Alguma dúvida, meus amigos, sobre venda sobre documentos? É basicamente isso que eu tenho que entender assim. De inicial é isso. Óbvio, a leitura dos artigos, elas são autoexplicativas. Vocês lendo os artigos, a gente vai conseguir desenvolver bem. Ok? Sem dúvidas mais. Muito obrigado a todos vocês. Né? Não esqueçam, eu vou encaminhar lá no grupo de novo. Peraí. Opa, pode falar. Pois é, ó. Sobre o que tu explicou da venda com reserva de domínio, isso serve para se resguardar de tipo assim, eu vendo um carro, aí o cara pega o carro e fica pegando multa em outro local no meu nome, entendeu? E eu não tenho como fazer nada. Tipo, aí eu fico sendo penalizado por isso. Serviria para isso, como é que é? Vamos lá. Vamos lá. Eu penso que isso aí configura um inadimplemento contratual, tá bom? Então, a venda com reserva de domínio, ela serve para restrição quanto ao não cumprimento pelo contrato. Então, se a pessoa não está cumprindo o contrato,
nesse caso ela está tomando multa no seu nome, eu penso que é causa de sim extinção do contrato, você pode reaver o carro de volta. Ah. Mas aí, colocando isso daqui é o que influencia para mim não ficar pegando multa no meu nome? Não, Ou não. faria diferença? O que influencia para você não ficar pegando multa no seu nome é tu ir no Detran e fazer a transferência. Ponto. É isso que influencia. Ah, entendi. Entendi. Isso aí. Ok? Ok. Mais alguém? Então, obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Até quarta-feira.